Olá, peixes! Boas-vindas à sua previsão mensal e hoje mais uma vez trago a você uma leitura intuitiva e atemporal com a orientação espiritual dos anjos e arcanjos para os seus próximos 30 dias. Considere a partir do momento em que este vídeo chegar até você e receba somente aquilo que fizer sentido e o que não fizer, descarte e solte para o universo. Bom, peixes, este é o momento para você relaxar, desacelerar, silenciar a sua mente, o seu coração e se conectar com o seu anjo da guarda, a sua fé, a sua espiritualidade. Então agora se concentre, mentalize a situação em questão que você gostaria de um direcionamento, de uma resposta, conselho ou orientação. Anjos e arcanjos, mensagem para o signo de Peixes. O que eles precisam ouvir e saber neste momento para os seus próximos 30 dias. Signo de Peixes. O Mago. Quatro de ouros, 6 de paus, 3 de espadas. Esta carta caiu 2 ou 3 vezes, eu coloquei ela, embaralhei e ela voltou. Quando tem que vir, vem, não tem jeito. Renovação, a carta do julgamento, que aqui no Tarô dos Anjos se chama renovação. Bom, peixes, aqui vocês estão em um momento excelente com a carta do Mago. Vocês estão prontos e estão se sentindo prontos, estão se sentindo preparados para realizar aquilo que você deseja, para manifestar e materializar os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas, objetivos. Então aqui você está em um ponto de muito poder, poder de manifestação, de realização, de execução, você tendo o domínio sobre alguma técnica, sobre algum assunto, segmento, ramo de atividade, área de atuação. Aqui você tem a maestria sobre algo. Você tem total capacidade e todos os recursos disponíveis à sua mão para manifestar o que você deseja. Vocês estão fazendo magia com o que vocês têm, com os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons. São vocês utilizando todos os recursos que estão à sua disposição, que estão disponíveis para você, para fazer de um projeto mágico, perfeito, bonito, que tem um apelo estético. Vocês estão executando e desenvolvendo algo de maneira muito bem feita, com alta qualidade. E você se sentindo poderoso, poderosa, focado, direcionado e colocando toda a sua energia vital nisso, nesse projeto, nesse trabalho, nesse empreendimento. Você também com uma energia masculina e yang muito forte, muito potencializada. E você utilizando isso a seu favor para obter sucesso sobre algo. São vocês ativos, enérgicos, extrovertidos, magnéticos, não só atraindo e magnetizando o que vocês querem, mas fazendo acontecer, colocando energia, colocando disciplina, foco, execução, constância, consistência, expandindo os seus horizontes, expandindo a sua visão, a sua mente, enxergando além, tendo uma visão ampla daquilo que você quer concretizar. Vocês também muito ambiciosos, almejando o sucesso, o reconhecimento público, algum prêmio, algum patamar, algum status, algum marco dentro da sua carreira, dentro da sua profissão, daquilo que você atua. E olha, vocês vão conseguir.
Vocês vão ter sucesso sobre isso. Vão ter o reconhecimento público que almejam, a popularidade, a visibilidade, as premiações, o palco que vocês ambicionam. As pessoas te aplaudindo e ovacionando este trabalho de alta qualidade que você está realizando. E nesses próximos dias você verá o resultado disso. Você verá os frutos dos seus esforços. Não só verá, como irá desfrutar dos seus esforços, do seu empenho, da sua dedicação, de todo o foco e intenção que você colocou sobre isso, sobre este projeto, sobre este trabalho. Então aqui vocês, além de estarem fazendo de forma muito prática, muito ativa, expansiva, vocês colocando intenção e utilizando o poder da mente, da visualização, da lei da atração a seu favor, para manifestarem um sucesso profissional. Aqui vocês pensam grande e enxergam longe e fazem muito bem em ter essa postura, em ter esse posicionamento. Porque é isso que vai te fazer ocupar este lugar de sucesso que você quer. Vai ser essa visão e essa intenção de vitória que vai fazer você chegar aonde você vai chegar. Portanto, espere por uma vitória muito desejada, muito esperada. Boas notícias estão a caminho. Você será reconhecido e recompensado pelo seu bom trabalho. Alguns aqui recebendo plaquinhas, recebendo troféus, prêmios, algo físico ou imaterial, como um elogio, como comentários positivos, feedbacks positivos dos seus clientes, dos seus consulentes assistidos. Alguns de vocês também recebendo flores, buquê de flores no trabalho, pelos próprios colegas ou pelo patrão, ou por alguém que de fato reconhece o que você faz, vê valor nisso. Então, se você tinha dúvidas sobre essa vitória, não tenha mais. E como lição para esses próximos dias, para você, o 4 de ouros. Cuidado com gastos desnecessários, com uma compulsão consumista, por um materialismo. Cuidado em ser fútil com o seu dinheiro, com os seus ganhos, os seus recursos. Sabe aquela frase de dinheiro não leva desaforo? É isso. Vocês precisam ser mais cautelosos com relação aos seus ganhos, aos seus recursos. Aquilo que sai. Então aqui para vocês, o dinheiro entra, vocês têm até uma estabilidade, uma segurança financeira. Pode não ser o que vocês desejam ainda não é esse ápice, ainda não é uma abundância, a prosperidade e o patamar, o status que você almeja, mas você tem uma certa estabilidade, você tem uma certa segurança ali. Um certo lugar de conforto com relação ao que você ganha. Então o dinheiro entra, mas sai muito rápido. E uma tendência a você gastar de forma exagerada, consumir excessivamente. E por isso o dinheiro saindo muito rápido. É como se ele descesse pelo ralo, sabe? E dinheiro é energia vital. Porque para consegui-lo, você precisa pôr a sua vida, o seu tempo de vida, a sua energia para fazer ele. Então, quando você desperdiça o dinheiro, você desperdiça a sua energia e o seu tempo de vida. Então, cuidado com isso. Seja mais cauteloso. Poupe, economize, guarde, mas não guardar por guardar. Guarde para investir. Então você irá poupar uma parte, uns 30%, que é a média, a regra básica dos investimentos. Você utiliza 70%
para suprir as suas necessidades materiais, para pagar os seus boletos, quitar ali as suas dívidas do mês, deixar tudo em ordem. E os 30% você reserva, você poupa e investe. Coloque em um investimento de renda fixa, algo confiável, que tenha um bom rendimento, um rendimento a longo prazo. Aqui vocês precisam tomar boas decisões de negócios. E uma boa decisão é fazer justamente o que eu acabei de falar. Separar 30% e investir. Reservar esse dinheiro e esquecer, deixar lá rendendo. Para uma reserva de emergência, ou até mesmo para você criar o hábito de investir, de poupar, de cuidar mais dessa energia monetária. Então, se você deseja comprar um carro, uma casa, ou trocar de carro, comprar um apartamento, ou fazer uma viagem que custa um valor significativo alto, comece desde já, poupando e investindo todo mês, pouquinho a pouquinho. E aí os juros compostos irá fazendo esse trabalho para você, engordando esse valor. Então você, além de ser ambicioso, você quer estrutura, você quer construir bases firmes, alicerces fortes. Você quer uma estabilidade, uma segurança financeira, você deseja não se preocupar mais com questões financeiras. Dormir tranquilo, com as suas contas pagas, com as suas dívidas quitadas, o seu nome limpo e tendo a prosperidade, a abundância de ter os recursos para comprar ou para fazer o que você bem quiser na hora que você bem quiser. Isso é abundância. É quando você precisa, você ter. Sem se preocupar, sem se comprometer, sem se endividar. É quando sobra. É isso que está acontecendo. O dinheiro entra, mas não sobra. Você gasta. Ele vaza. Ele escoa pelo ralo. É por isso que você precisa reter, você precisa proteger. Proteger o seu patrimônio, proteger os seus recursos. Então, se você deseja essa estabilidade, essa segurança financeira que eu vejo aqui, que vocês querem alcançar isso, conquistar essa despreocupação através de uma prosperidade, de uma abundância, obtendo patrimônios sólidos através dos seus esforços, do seu trabalho, frutos e colheita desse trabalho, vocês precisam tomar boas decisões. Vocês precisam começar a investir, começar a poupar, economizar, evitar os gastos desnecessários, evitar ficar comprando bobagens, futilidades, coisas que não são prioridades na sua vida, coisas que não são úteis, apenas pelo seu bel prazer, sabe? Então, um alerta para este mês. A construção de um patrimônio, de um legado, de uma herança material, ela não vem do nada. Ela vem da construção do pouco que vai crescendo, progredindo e se expandindo mês após mês. Porque alguém economizou ali, reteu uma parte, investiu e continuou fazendo isso ao longo de anos. Então, se você vai estudar, se você vai ler sobre, ou procurar saber sobre a trajetória de vida de grandes empresários, de grandes investidores em renda variável, renda fixa, bolsa de valores, enfim, seja o que for, daqui do nosso país, você vai ver que eles começaram lá no início ganhando o seu salário mensal e retendo uma parte e investindo, começando a investir pouco a pouco. E a cada ano eles iam aumentando esse aporte. Ou a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, cada um tem uma estratégia e tem a sua realidade, né? E aí eles iam aumentando. Eles começaram aos poucos e hoje tem um montante milionário e uns até bilionário. Então não é do nada. Você tem que começar com o que você tem. Hoje em dia você pode começar a investir com R$50, R$40, se eu não me engano. Entende? Então você não precisa ter um valor alto para investir logo no início. Você pode começar investindo com pouquíssimo.
E ano após ano, semestre após semestre, você vai aumentando esse aporte. Então, para o seu mês, as energias estão muito positivas, estão muito favoráveis. Porém, esse 3 de espadas está me incomodando. Desde o início, quando ele insistia em cair, já estava me incomodando. E agora é como se ele destoasse com todo esse cenário aqui no jogo. De energias positivas, benéficas, favoráveis, e ele no meio, influenciando negativamente vocês nesses próximos dias. Então aqui há uma dor emocional profunda, há uma grande tristeza que insiste em voltar para a sua vida. É como se fosse uma autossabotagem, uma falta de merecimento, uma síndrome do impostor, um complexo de inferioridade. Então, quando tudo está bem, aí vem a tristeza, vem a dor, vem o sofrimento, até mesmo uma depressão, uma melancolia. Aqui vocês sofrem de uma rejeição, de um sentimento de abandono por parte da família, por parte dos pais, ou do pai, ou da mãe. Você se sente muito só, e por isso esse abandono, essa rejeição, é uma tristeza que dá um nó na sua garganta, que te deixa com a garganta seca, que te impede de falar, de comunicar, de se expressar, de desabafar. Aqui vocês precisam de auxílio e assistência de algum profissional da saúde mental. Psicanalista, terapeuta, psicólogo. Eu sinto que sozinhos fica pesado demais para vocês superarem essa dor. Vocês precisam de alguém que te conduza, que te direcione rumo a essa cura. Há um peso no peito, um aperto, uma mágoa que você carrega, que você guarda. E por isso a necessidade de você perdoar a si e aos outros. Isso também pode ser uma culpa que você vem carregando, nutrindo. E ouso a dizer que não seja apenas dessa vida, e sim de tantas outras que você vem trazendo, carregando. E que nesta encarnação atual você veio curar. Definitivamente. Para colocar uma pedra nisso. Não dá mais para perdurar nessa dor. É necessário você se perdoar. Liberar essa culpa, liberar o passado, curar esse trauma, cicatrizar essa ferida emocional e perdoar aos outros, perdoar a quem quer que seja, que gatilhou ou gerou, causou essa dor em vocês, seja nesta vida ou em outras. Aqui para alguns seria bom você fazer uma terapia de regressão a vidas passadas. Seria muito bom para você entender alguns porquês e para te ajudar nesse processo de cura e de recuperação emocional. Aqui vocês carregam uma dor, uma depressão que vem, que vai. Engraçado que ela só vem quando tudo tá dando certo. Por isso a culpa, né? A culpa nos faz auto-sabotar a nossa vitória. E é isso que está acontecendo com vocês. E que vem acontecendo ao longo dos anos. Quando tá tudo indo bem, quando vocês estão prestes a alcançar uma vitória, uma conquista, a receber o reconhecimento, a depressão chega. Essa tristeza vem. Essa dor aparece. Sabotando, boicotando o seu sucesso. Vocês precisam urgentemente se perdoar e perdoar aos outros. Liberar essa mágoa, curar esse passado. Para que você possa seguir em frente, rumo a essa vitória. Senão você vai continuar repetindo esse ciclo, esse padrão de estar à beira de conseguir algo e aí a depressão, a tristeza, a melancolia, a solidão te assolar e te afastar
desse prêmio, desse reconhecimento. E você sempre preso nisso, sem conseguir sair. Deixa eu ver que dor é essa. Olha, e aqui um 8 de copas. Virar as costas, abandonar o passado. Eu sinto que esse passado não se trata apenas dessa vida, não. Se trata de vidas passadas mesmo, de outras encarnações. E a necessidade urgente de você abandoná-lo. De você seguir em frente. Aqui vocês estão apegados a essa dor. Não querem largar. E aqui caiu o enforcado. Apegados a uma culpa, a um sacrifício. Vocês têm uma crença de sacrifício, de ter que se sacrificar, de ter que ser difícil, de que as coisas não podem ser fáceis para você. Não podem ser conquistadas fáceis. Tem que ser a base de muita luta, de muita dor, de muito suor, lágrima, de muito sacrifício. E não precisa ser assim. Tenha uma nova visão sobre isso. Enxergue sob uma nova perspectiva. Não precisa ser doloroso, não precisa ser sofrido. Pode ser fácil, deve ser prazeroso, fluido, tranquilo, harmonioso. E aqui vocês estagnados, parados no tempo, numa dor. Aqui não tem jeito, vocês precisam fazer uma terapia de regressão a vidas passadas. Há um fractal seu em uma outra vida que passou por alguma coisa. Olha, aqui um rei de copas. Passou por uma dor emocional muito profunda. Uma traição, uma separação, uma perda, uma desilusão amorosa. Aqui com esse rei de copas, um abandono, uma rejeição por parte do parceiro. Aqui com esse rei de copas, alguns foram abandonados, rejeitados, separados do parceiro afetivo, do marido, do companheiro, ou até mesmo do pai. E aqui embaixo o eremita. E vocês tiveram que seguir sozinhos. E esse seu fractal preso, parado nesta encarnação e reverberando, vibrando em todas as outras vidas seguintes, inclusive nesta. Então a dor que você sofreu lá naquela vida reverbera, ressoa e entra em sintonia com a sua vibração nessa encarnação atual, porque não foi curado. Por isso a regressão. Por isso a psicanálise, a terapia, mas voltada para o espiritual. Aqui vocês precisam de um trabalho de apometria. Só apometria aqui para resolver. Para te tirar dessa inércia, dessa estagnação. Vocês não conseguem seguir em frente. Toda vez que você tenta seguir em frente, essa tristeza vem. A depressão recai sobre você. E aí vocês ficam estagnados nisso. Sem avançar, sem progredir. Sem conquistar o que você veio conquistar. O seu coração foi muito ferido. Aqui ele tá com a mão no coração, olha. Foi apunhalado, né? E por isso a sensação de solidão. Olha o eremita. Vocês ficaram isolados. Aqui, ou vocês foram separados da família e tiveram que ficar sozinhos, ou vocês foram abandonados pela família, ou pelo companheiro, ou pelo próprio pai. E aí tiveram que viver nas ruas, sozinho, como um menino de rua, como uma menina de rua. Ou se você era casada, você se divorciou, se separou, ou foi traída, ou esse parceiro saiu de casa, foi embora, até mesmo por conta das guerras, né? Olha aqui o cavaleiro. Essa carta me lembrou muito o filme Os Miseráveis. O cenário dessa carta, ao fundo, e os tons
me lembrou muito o filme Os Miseráveis. E esse cavaleiro com uma armadura de ferro medieval, vocês viveram um tempo na Idade Média, conhecido também como a Idade das Trevas, que foi o tempo mais sombrio que a gente teve na história da nossa humanidade. Pesquise sobre o filme Os Miseráveis. A época, o contexto histórico. Eu não me lembro se foi na época da Revolução Francesa. Então, para alguns aqui, essa encarnação ocorreu na Idade Média e outros foi na Revolução Francesa. E aqui com esse Rei de Copas, pode ter sido sim um companheiro que você amava muito. E esse companheiro indo para a Revolução ou indo para outra guerra na Idade Média, como um cavaleiro medieval, e essa pessoa não retornando mais. E olha só, aqui embaixo um 3 de paus, viagem. Essa pessoa foi embora, ou por vontade própria, ou por motivos de força maior, por conta de uma guerra, de uma revolução. E aqui com o imperador, marido ou pai. E aqui não me veio nenhuma carta de morte, mas pode ser que essa pessoa tenha morrido na guerra ou ela apenas não retornou. Ela foi embora, olha o barco. E aqui com a carta do julgamento, olha só o casal com a filha. Tá vendo? E o mar de novo. Essa pessoa foi embora num barco. E eles de costas, né? Numa posição meio que de despedida. Essa pessoa foi embora e você se sentiu abandonada, rejeitada e principalmente sozinha. Com filhos ou não. Talvez aqui você tinha um filho ou era apenas você. E você viveu maus bocados, você passou por dificuldades financeiras. Depois que essa pessoa foi embora, depois que esse marido ou esse pai foi embora. Você passou frio, você passou fome, teve que vestir roupas muito simples, para alguns trapos mesmo. Então aqui há muitas camadas de dor. Camadas de escassez, de dificuldade financeira, de abandono, de rejeição, de perda, de saudade, a dor do fim, de uma separação, de estar longe de quem se ama. E por isso vocês desejam tanto uma estabilidade e uma segurança financeira. Porque nesta vida vocês não tiveram, vocês passaram por muita dificuldade. Por frio e por fome. Não tiveram uma casa, não tiveram estrutura, não tiveram recursos e também por isso vocês não sabem lidar muito com o dinheiro. O dinheiro chega, mas não fica, não sobra. Vocês não têm muita maturidade para lidar com o dinheiro, porque te faltou muito nessa época. Então você não sabe lidar, você não tem o hábito, não tem noção. Ou também você quer gastar pelo desejo de consumir, porque um dia, lá atrás, vocês não tiveram poder de compra. Então agora vocês gastam, vocês compram, vocês querem consumir para suprir essa época que vocês não tinham esse poder, não tinham condições de ter. Então agora você quer ter. E aqui embaixo um 4 de paus. Eu sinto que antes dessa pessoa ir embora, vocês tinham prosperidade. Enquanto esse marido estava presente ou esse pai estava presente na família, vocês tinham prosperidade, vocês tinham abundância, vocês tinham condições, recursos, você tinha uma vida boa, feliz, de celebração, de colheita. Mas aí depois que essa pessoa partiu, aí as coisas vieram abaixo, desmoronaram. Você teve que
lidar com tudo sozinha e passou por muita dificuldade. Então procure por um profissional da saúde mental que esteja ligado a essa área holística e espiritual e procure fazer sessões de regressão e de apometria principalmente, para você resgatar esse fractal e curar e se recuperar dessa dor. E como conselho, a carta do julgamento. Bom, é momento de vocês reavaliarem, revisarem todo o seu passado, todo o seu caminhar, toda a sua jornada até aqui. E a partir disso, fazer um balanço de tudo que você aprendeu, de tudo que você vivenciou e de tudo o que precisa ser mantido, continuado e o que precisa ser abandonado e deixado para trás. E aqui há um chamado para que você se mova e se mude para uma nova direção. E essa nova direção pode ser uma mudança física ou uma mudança emocional. Há um chamado aqui de arcanjo Jeremiel para que você renove a sua vida. Através de um movimento, de uma mudança, vamos saber que mudança se trata. E aqui me veio uma informação de que, para aqueles que são uma mudança física, são vocês se mudando de cidade, de estado, de país até, e conhecendo alguém, um novo amor, que será o seu companheiro de vida, o seu parceiro, e vocês irão construir uma família e ter um filho, ou mais de um. E pode ser que, é claro que essa mensagem não é para todos, esse parceiro que você vai encontrar nesse novo estado, nessa nova cidade, nesse novo país que você irá se mudar, seja o mesmo parceiro que veio a falecer nessa guerra ou teve que te deixar para poder lutar uma revolução, lutar uma guerra. Como veio o Rei de Copas, era alguém que te amava muito, verdadeiramente, e que você também o amava muito. Vocês eram muito ligados. Eram almas gêmeas, almas afins. Mas o destino separou vocês. E pode ser que essa pessoa retorne para a sua vida, agora nesta encarnação. Até para vocês colocarem os pingos nos is nessa vida, né? Vocês se curarem dessa dor, desse abandono. E estruturarem uma relação sólida. Como eu mostrei para vocês, olha aqui o casal, tá vendo? E como aqui tem o mar, o oceano, muito forte mudança de país. Até mesmo de continente. Alguns aqui se mudando para outro continente. Um país distante. E essa pessoa, esse parceiro, sendo um estrangeiro. Tem muito essa questão de viagem, né? De barco, navio, mar, oceano. Essa pessoa está distante geograficamente de você. E arcanjo Jeremiel promovendo essa união, esse reencontro entre vocês. 8 de copas. Ele veio a primeira vez, agora de novo. E aqui um rei de paus. Só confirmando o que eu falei, tá vendo? Uma figura masculina. Uma pessoa do signo de fogo. Áries, Leão ou Sagitário. E vocês virando as costas. Olha, nas duas cartas, ela está virada as costas, indo, tá vendo? E nas duas, o arcanjo e o anjo da guarda amparando e protegendo vocês nessa nova direção, vocês nesse novo caminhar, nessa nova jornada. Aqui vocês vão se mudar. Mesmo que haja saudade da família, mesmo que haja um apego emocional à sua família, você vai ter que deixar, né, toda a sua família para morar em outro continente, em outro país, ou em um estado muito distante, quem mora no norte, indo morar no sul, quem mora no nordeste, indo para o sudeste,
Mas apesar de tudo isso, você decidindo virar as costas e seguir em frente, deixando para trás a saudade, deixando para trás a família, deixando para trás o apego emocional e tudo o que você construiu até aqui, porque você quer mais da vida. Você sente esse chamado. Aqui há um chamado poderoso, vibrando e ardendo no seu coração. Chamado para a vocação profissional, para a evolução espiritual, para o despertar, para a expansão, para o seu destino, para o seu projeto de vida, para a sua missão espiritual. Seja realizando um trabalho ou seja construindo essa família com essa pessoa que você vai conhecer. A gente tem várias missões durante a nossa encarnação. Missões profissionais, missões voluntárias, missões emocionais, familiares, pessoais. E eu vejo aqui que para vocês são duas missões. Tanto a emocional, a pessoal, de reencontrar e construir uma família, quanto a profissional. Alguns aqui fazendo transição de carreira, ou mudando o jeito de trabalhar, a maneira que você enxerga as coisas, que você lida com os clientes, seja lá o que for. Mas aqui, de fato, você vai virar as costas para algo. E vai rumo a esse chamado. E aqui o anjo da guarda está com a mão estendida, te apontando o caminho e seguindo junto com você. Então, por mais que o caminho seja incerto, por mais que haja medos, inseguranças, receios, porque você vai ter que ir sozinha, deixando para trás sua família, sua cidade, tudo aquilo que é conhecido, que é confortável, cômodo, você vai ter que deixar tudo isso para trás, para seguir rumo a essa nova direção. Então, apesar de tudo isso, você não está só. Você está dentro da sua linha de destino, dentro da sua missão encarnatória. E o seu anjo da guarda está com você. Não tenha dúvidas disso. E aqui um 5 de ouros, você vai abandonar um padrão de escassez. Lembra que eu falei? A questão da dificuldade que vocês passaram, do abandono, da carência. É isso, esse 3 de espadas é uma carência emocional, né? Por conta da rejeição, por conta do abandono. Além das dificuldades financeiras, né? Além da escassez. É uma escassez material e uma escassez emocional. E você virando as costas. E de novo, ela tá de costas, olha só. De novo, 3 cartas com ela de costas. Tem alguma dúvida que você vai virar as costas para algo? E de novo, o seu anjo da guarda abrindo as portas e a porta para você. Olha só, ela abrindo a porta, te esperando. É isso. A sua espiritualidade te espera em algum lugar e está abrindo a porta, sendo o seu anfitrião, te esperando receber você no tempo certo. E esse parceiro é um rei de paus, uma pessoa, uma figura carismática, teatral, extrovertida, motivadora, inspiracional. Sabe aquela pessoa que inspira, que motiva, que é alegre, que cativa, que tem uma lábia, que é conquistador, sabe conversar, sabe encantar com as palavras, com o jeito. É um empresário, um empreendedor. E aqui é a carta do Sol, um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. E quando vocês se depararem com essa pessoa pela primeira vez, encontrarem com ela pessoalmente, de primeira, vocês vão ter certeza que é essa pessoa. É como se tudo clareasse. Intimamente no seu âmago, você vai ter a certeza de que é ele, é ela. Não tem essas histórias de que você conhece alguém à primeira vista e você fala, eu vou me casar com essa pessoa. Não tem jeito.
Sabe assim? Eu já ouvi várias histórias assim. Então essa vai ser a sua sensação e o seu pensamento. Na hora que você bater o olho e conhecer essa pessoa, você vai falar: é ele, meu futuro marido. E essa pessoa vai te trazer muita alegria, muita positividade. Ela é uma pessoa feliz, carismática, brincalhona, extrovertida, expansiva. Elemento fogo não tem como ficar desanimado ao lado de pessoas do signo de fogo. Principalmente se for Sagitário, né? Que gosta de viajar, que gosta de curtir. Os leoninos também, né? Arianos, que são naturalmente conquistadores. Então, se prepare. É uma pessoa que vai trazer calor para a sua vida. Vocês estão muito apáticos, frios e melancólicos, depressivos mesmo. É uma depressão que vem, que vai, mas que não larga do seu pé, que não te abandona, né? E essa pessoa enxotando essa tristeza da sua vida, dando um pé na bunda dessa depressão e você nem sabendo mais o que é isso, né? Se eu tive algum dia, não me lembro, porque hoje em dia a minha vida é tão próspera, é tão abundante, é tão feliz, tão alegre, com risadas, com momentos gostosos, vou ser feliz como uma criança. Aqui você vai ser feliz nesse relacionamento, nessa cidade, nesse país, como uma criança. Você vai brincar, você vai rir, vai sair, vai se divertir, vai conhecer gente nova, vai curtir muito. E essa pessoa te acompanhando. Como veio muito mar aqui, essa pessoa ama viajar, né? Ama viajar. Vocês vão fazer um cruzeiro juntos. Para alguns, gosta de passear, né? Gosta de festas. Olha aqui com 6 de paus, a festança, né? Gosta de celebrar, de comemorar. E vamos para o seu conselho final. Conselho final para peixes. Signo de peixes. E olha só o que saiu para vocês. Bênção disfarçada. O que parece ser um problema, na verdade faz parte da sua oração atendida. Você entenderá as razões por trás da situação atual à medida que tudo se resolve. Confie na proteção do céu e na sabedoria infinita para responder à sua oração da melhor maneira. Os anjos lhe enviaram esta carta para ajudá-lo a reconhecer a bênção em meio a um aparente desafio. O que você parecia ter perdido precisava desaparecer e será substituído por algo melhor. Não tema pelo seu futuro, mas continue orando e seguindo a orientação que chega a você por meio de sentimentos, pensamentos, visões e palavras repetidas. Uma porta se fecha, outra se abre. O como depende de Deus em relação à melhor maneira de responder às orações. Libere a necessidade de controlar e prever o resultado dessa situação. Confie. Olha só que poderoso, hein, peixes? Eu sinto que esse chamado tá te dando um frio na barriga, né? Tá te deixando preocupado. Você aí querendo controlar as coisas, as situações, sem entender o porquê de algumas coisas acontecerem ou não acontecerem na sua vida, o porquê dessa tristeza, o porquê dessa depressão, o porquê das coisas não darem certo, apesar de você estar fazendo, apesar de você estar intencionando esse sucesso, por que não está vindo, está demorando para chegar? Pois bem, há um tempo certo para tudo. Veja sob uma nova perspectiva, pois aqui há uma bênção disfarçada. Aquilo que você acha ter perdido é uma bênção. É a forma do como de Deus. É Ele agindo na sua vida por linhas tortas, sabe? Mas que no final tudo se endireita. Então apenas confie e libere a necessidade de controlar e prever o resultado dessa situação. E vamos ver o que mais para vocês. E aqui essa carta me chamou a atenção porque ela tá com as vestes da época que eu falei para vocês.
da Revolução Francesa e também da Idade Média. O corpete, né, os tons terrosos. Ela também se vestindo como uma camponesa, uma pessoa bem simples, né? Só confirmando. Aqui também ela tá com um vestido bem simples, apesar de bonito. É um vestido simples, né? Os dois estão com uma roupa bem básica. Mensagem final para o signo de Peixes. Mensagem final para Peixes. Daqui a um ano. E me veio também, Peixes, que essa tristeza também pode ser por conta de um resultado que esteja demorando muito na sua percepção, porque na visão espiritual está no tempo certo, está tudo andando conforme o previsto, né? Conforme o seu propósito de vida. Então é como eu falei, vocês estão fazendo tudo certinho, né? Estão se dedicando, estão intencionando esse sucesso, fazendo o que tem que ser feito, cumprindo o combinado, não é? Mas aí com esse 4 de ouros, há uma lentidão, há uma demora. O número 4, ele é bem arrastado mesmo, né? Mais lento. Então, esse progresso lento te causando essa tristeza de, poxa, o que eu tô fazendo de errado, né? Eu não tô fazendo tudo certo? Eu não tô fazendo o meu? Né? Por que esse sucesso não vem? Por que esse reconhecimento não vem? Essa vitória não chega? E aí você ficando triste, você ficando melancólico, você deixando se abater por conta desse resultado que para você está demorando demais, né? Então apenas se renda e entregue os seus planos nas mãos de Deus. O evento sobre o qual você está perguntando ocorrerá neste ano ou logo depois no ano que vem. Durante esse intervalo de tempo, você é encorajado a permanecer otimista e a continuar com atividades de autocuidado e outros preparativos para o seu desejo. Lembre-se de que as escolhas de livre-arbítrio de outras pessoas estão envolvidas. Seus anjos estão atualmente trabalhando nos bastidores em seu favor, mesmo que você não consiga ver imediatamente a evidência de suas orações atendidas. Veio orações para vocês 2 vezes, então vocês têm orado, têm pedido continuamente, frequentemente, para que uma vitória se estabeleça na sua vida, né? E só veio confirmando que as suas orações serão atendidas, estão sendo ouvidas, e que os anjos estão trabalhando nos bastidores, mesmo que você não veja, não reconheça ainda na matéria isso acontecendo, está ocorrendo, tá? E esta carta saiu para outro signo, não vou me lembrar qual foi. Então eu vou tirar outra carta para vocês, tá? Para não ficar com a carta repetida. E olha só, o mesmo tom de amarelo. E veio justamente esperar, ou espere. Só complementando, né? Daqui a um ano. Pode ser que ocorra ainda este ano, ainda faltam alguns meses para o ano acabar, mas se não, este ano, no ano que vem. Fique tranquilo. E compreenda que os planos e os projetos de Deus são muito melhores e maiores do que os nossos, não é mesmo? Espere. Sua situação exigirá um pouco de paciência. Seus anjos não estão dizendo não, mas sim ainda não. Às vezes o céu precisa de um tempinho extra para que todas as peças se encaixem perfeitamente. O que eu acabei de falar? Os planos de Deus são melhores e maiores, e perfeitos e justos. O que você está pedindo pode afetar a vida de outras pessoas. Quando isso ocorre, pode ser necessária uma preparação adicional para garantir que as necessidades de todos sejam atendidas. Seja paciente para que todos os envolvidos possam ter a experiência que merecem ter. Olha só que engraçado, né? Porque nas 2 cartas veio essa questão do livre-arbítrio de outras pessoas.
de que essa decisão, essa mudança, esse movimento, esse chamado, não depende só de você. Não se trata apenas de você. E sim envolve a encarnação de outras pessoas. E lembra que eu falei que vocês vão ter que se afastar da sua família? Vocês vão ter que virar as costas, deixar a sua cidade, se mudar. É um movimento muito grandioso. Pensa, uma transição de carreira, mudança de estado, de casa, de país, uma nova língua, você precisando aprender um novo idioma. Então, assim, é um rebuliço que afeta não só a sua vida, não se trata apenas de você, afeta toda a sua família, as pessoas que dependem de você materialmente ou emocionalmente, sabe? Também depende da sua preparação material, emocional, né? As condições financeiras, os recursos que você tem para se mudar, para se manter nesse país, nessa cidade, nessa nova cidade, nesse novo estado que você vai se mudar. E a questão emocional de aprender um novo idioma, de ter afluência, sabe? Então é muita coisa em torno. E por isso que eles bateram tanto na tecla. Não vai ser agora de imediato. Você vai ter que ter paciência. Porque o que você está pedindo pode afetar a vida de outras pessoas. Não é que pode, vai afetar. Quando você se decide se mudar fisicamente, ainda mais uma mudança dessa radical, grandiosa, vai impactar a vida de muitos. Para aqueles que vão fazer uma transição de carreira, a mesma coisa, vai impactar a vida de muitos. Então é necessário toda uma reorganização. Por isso que eles falaram, os anjos estão trabalhando nos bastidores. Então aqui por fora não está acontecendo nada, mas nos bastidores e no plano etéreo, astral, espiritual, muita coisa está sendo remexida, reorganizada, colocada nos eixos para que tudo ocorra perfeitamente bem. Não só para você, mas para as pessoas ao seu redor que também serão afetados pela sua mudança. Tá certo, peixes? Então é isso. Esta foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau!